Sejam muito bem-vindos, eu adoro a companhia de vocês aqui comigo, né? Ao vivo, trocando essa energia maravilhosa aí de prosperidade, de harmonia, de equilíbrio, né? Sim, que equilíbrio é a base aí da nossa prosperidade financeira, que é o que a gente está buscando, né? Então sejam muito bem-vindos a esta live de hoje, né? E hoje então a gente vai conversar aí sobre como estar identificando os ambientes tóxicos e como blindar a nossa energia, né? Que não adianta a gente só conhecer eles e não saber o que fazer com isso, certo? Então, por que eu estou trazendo esse assunto aí para a gente conversar, né? Porque modificar um ambiente tóxico, às vezes, parece ser uma coisa muito difícil, né? Não é impossível, tá? Mas às vezes é tão difícil que o melhor mesmo é você estar blindando a sua energia, né? Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o que é um ambiente tóxico, né? Como identificar ele, né? Por que é tão importante identificar um ambiente tóxico, né? Como que isso está influenciando você, né? E o que isso tem a ver com prosperidade financeira? O que o ambiente tóxico tem a ver aí com a nossa prosperidade financeira, né? Aí depois aí que a gente tiver todas as respostas para essas perguntas, né? E você concluir aí que você convive sim em um ambiente tóxico, nós vamos conhecer as formas de estar blindando a nossa energia, né? Através do ambiente ou da gente mesmo, né? E aí a gente escolhe, né? Você vai poder escolher aí qual é que se encaixa mais na sua vida, no seu perfil, né? Nas suas crenças, na sua realidade, né? O que fica melhor aí, né? Até porque, né, agora você já está sabendo, né, que nada acontece sozinho, né? Nada acontece se você ficar aí sentadão, sentadona, de boa, só curtindo a vida no sofá, né? Então, para quem é novo aqui, né, quem ainda não me conhece, né, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, certo? Eu sou Roberta Rossi, sou arquiteta, terapeuta e entrei nesse mundo, me aprofundei nesses temas em busca da minha própria transformação, né? E hoje eu venho compartilhar com vocês esse conhecimento aí com o maior número de pessoas, né, para que vocês consigam estar equilibrando a vida de vocês e ter prosperidade financeira, né, trazendo pequenas adaptações às suas casas, né? E o que eu quero dizer com prosperidade financeira? É você poder comprar o que você tem vontade, é você poder viajar, passear e mesmo assim você ter dinheiro, né? E então hoje nós vamos conversar sobre o quê? Como identificar ambientes tóxicos, certo? E a gente vai também ver como blindar a nossa energia, certo? Então aí pega papel e caneta na mão, que é para anotar tudinho, certo? E eu quero fazer um combinado com vocês, tá? Porque eu montei esse assunto todo e acho que ele ficou assim meio longo, né? A gente tem muitas coisas aí de como identificar um ambiente tóxico, né? E também muitas formas de estar se blindando. Então, vocês deixem nos comentários aqui para mim, para a gente fazer uma parte 2, tá? Acho que eu vou acabar dividindo essa live aqui em 2. Hoje a gente vai aprender a identificar esse ambiente tóxico, né? Já vou dar uma pincelada sobre a próxima live aí, que a gente vai estar vendo como então tá se blindando, né? Blindando o ambiente, o que a gente pode estar fazendo, né? E aí vocês me deixam nos comentários se vocês preferem que essa live seja amanhã à noite já, tá? Ou no sábado, né? Aí conforme ficar melhor aí para vocês, a gente volta aí com a parte 2 para não ficar assim uma semana entre uma e outra e acabar perdendo aí o fio da meada. Então, até porque eu vou deixar algumas tarefinhas aí para vocês já ir, ó, observando, né? Então, pra gente deixar mais próximo aí, certo? Qualquer coisa, se vocês não estiverem me ouvindo bem, não estiverem me vendo legal, vão me deixando nos comentários também, certo?
Então vamos lá. O que é um ambiente tóxico? Como a gente identifica um ambiente tóxico? Vocês fazem ideia? Gente, um ambiente tóxico é aquele que te afeta negativamente, tá? Ele afeta negativamente o teu bem-estar, o bem-estar das pessoas que convivem nele, né? E aí isso acaba resultando aí num aumento de estresse, de ansiedade, de preocupação, certo? É um ambiente onde ele tem assim, ó, muita fofoca, muita inveja, tem discussão, tem briga, tem abuso verbal, que são aquelas ofensas, né? Tem aquela famosa puxadinha no tapete, né? Tem manipulação, tem chantagem, né? Vocês conseguem identificar aí um padrão nesse tipo de atitudes aí que a gente está conversando? São todos, gente, padrões de baixa vibração, são sentimentos negativos, são pensamentos negativos, ações aí, né, de baixa vibração, né, e que estão interferindo no ambiente, né? É um ambiente também onde você percebe que as pessoas vivem com medo, a expressão delas é de medo, né? E esse medo pode ser por vários motivos, né? Pode ser um medo por insegurança, né? Ela mora ou trabalha num local que é muito vulnerável, que ela não se sente segura, então ela tá sempre com aquela sensação, né, de medo, né? Aquela expressão do medo, né, no rosto. Pode ser um medo de perder o seu emprego, né? Pode ser o medo até, gente, das pessoas com quem você convive, né? Principalmente aqueles casos onde tem uma pessoa agressiva, uma pessoa que abusa verbalmente, né? Então, você fica com aquela coisa assim de viver com medo, né? E isso também torna o ambiente tóxico, né? Porque esse tipo de sensações, né, ela te gera uma expectativa de que qualquer coisa pode acontecer, explodir a qualquer momento. E aí você fica o tempo inteiro tenso, né? Você não consegue ficar tranquilo para trabalhar ou para desempenhar suas funções, né? Tanto em casa quanto no trabalho, né? Você fica assim sempre espiado, sempre tenso, né? Você não consegue se concentrar no que você precisa estar fazendo, né? Você trabalha sob pressão, né? E quando você trabalha sob pressão, isso te leva ao erro, né? E esse tipo de ambiente, ele deixa as pessoas com altos índices de ansiedade, né? Pode ser também aquele ambiente em que a energia do ambiente está muito densa, né? E o que é um ambiente com energia densa? Né? É aquele ambiente onde a energia vital, né, o Qi que a gente chama, ele não flui, né? Ele é um ambiente que ele não é ventilado, que ele é mal iluminado, né? Iluminado eu digo naturalmente, né? Ele é um ambiente escuro, ele pode ser um ambiente barulhento, né? Entulhado de coisas em cima de você, assim, coisas caindo em cima de você, né? Com muita desordem, com muita sujeira, muita bagunça, né? Também são ambientes que deixam aí a energia muito densa. Tá? Então, esse tipo de ambiente, ele também é um ambiente tóxico, né? E aí, por que é tão importante identificar esse tipo de ambiente? Qual é a importância de identificar um ambiente tóxico? Qual é a importância de você saber se você convive ou não convive em um ambiente tóxico? Vocês acham importante? Me conta aí, sim ou não? Acha importante saber se convive no ambiente tóxico? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Independente, tá? De você acreditar ou não, saiba que a energia do ambiente, ela tá sim atuando em você. Quer você queira, quer não, tá? Nesse caso, gente, se for pensar, né? E tudo aqui é na base do vamos pensar, vamos raciocinar, né? Eu acho, e eu acredito que vocês também achem,
que é melhor que esse ambiente, então, ele seja benéfico, né? Ou se ele não for, que pelo menos você saiba que ele não é e você saiba estar se protegendo, né? Gente, o ambiente, ele é composto por pessoas e o clima do ambiente. Tudo isso está interferindo na nossa vibração, está entrando em ressonância com a gente, né? Nós acabamos entrando em ressonância com esse tipo de vibração, né? E por isso que é tão importante saber, né? A não ser que você tá aí, ó, não tô nem aí para nada, né? Mas aí você não ia estar aqui querendo saber sobre isso, né? Eu vou contar para vocês dois casos, tá? De pessoas que eu atendi com Reiki. Não foi com terapia de ambientes, tá? Mas os desequilíbrios delas estavam relacionados com o ambiente. Tá? E aí, quando a gente atende, a gente consegue perceber, né, através do campo da pessoa, onde que está esse desequilíbrio. Tá? Então, para manter aí a privacidade das pessoas, né, nós vamos chamá-las de pessoa 1 e pessoa 2. Certo? Então, vamos lá. A pessoa 1, que eu quero contar para vocês, é uma pessoa que trabalha, eu não vou dizer que é um porão, tá? Mas é num subsolo, tá? É uma pessoa que recebe muitas pessoas, tá? É um ambiente que tem muita coisa, tipo um estoque, né? Tipo equipamentos, caixas, né? De material, né? É um ambiente que não tem muita ventilação, é um ambiente com pouca iluminação natural, né? Porque ele está no subsolo, por mais que ele esteja, né? O terreno é em desnível, então está num nível ali que tem acesso para a rua, mas a iluminação ela é mais deficiente, né? E aí, como a gente está falando aí de um subsolo, né? O pé direito, que é aquela altura do piso até o teto, né? Ele é mais baixo, né? Esse é o contexto de trabalho da pessoa 1, tá? Agora eu vou descrever para vocês o ambiente de trabalho da pessoa 2, tá? O ambiente de trabalho dessa pessoa 2, ele é completamente o contrário do ambiente da pessoa 1, tá? Ele é um ambiente bem ventilado, bem iluminado, tá? Ele tem um pé direito alto, confortável, tá? É tudo organizado, né? Tem armários, tem as mesas e tal. É tudo muito organizado, muito limpo, né? Então, o que acontecia com a pessoa 1? Tá? O ambiente denso estava desequilibrando a energia dela. Tá? As condições do ambiente, porque ela não trabalhava com outras pessoas, mas ela recebia muitas pessoas no ambiente de trabalho. Né? Então, o ambiente estando denso, ele passou a desequilibrar a energia dessa pessoa, da pessoa 1. Tá? A pessoa 2, que trabalhava naquele ambiente super confortável, aconchegante, né, iluminado, ventilado e tal, o ambiente também estava desequilibrando a energia dela. Mas por que o ambiente, nessas condições, estaria desequilibrando ela? Porque esse ambiente era hostil. As pessoas que trabalham no mesmo ambiente eram pessoas hostis, que tinha fofoquinha, que tinha inveja, que tinha burburinho, comentáriozinho daqui, comentáriozinho maldoso dali, né? E aí a energia daquele ambiente também causava desequilíbrio na pessoa 2. Aí, o que eu quero que vocês entendam com a pessoa 1 e a pessoa 2? Tá? Que existem vários tipos de ambientes, né? Não existe um padrão, uma receita de bolo, né? Que vai dizer, um ambiente assim, 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 assado, é um ambiente benéfico. Um ambiente que seja assim, 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 assado, esse não. Esse, ele é tóxico, né? Não tem como a gente usar esse tipo de descrição de um ambiente em si aleatório, isolado, como uma receita de bolo. Não, todos os ambientes que são assim são benéficos, todos os ambientes que são assado são tóxicos. Né? Por quê? Porque o ambiente ele é composto das 4 paredes, né? Um piso, um teto, né?
e por pessoas que ou trabalham lá dentro, ou convivem lá dentro, ou então elas vêm ser atendidas, né? Você atende telefone, né? Então, tudo isso vai estar interferindo na energia do ambiente, tornando ele hostil ou benéfico, né? Agradável ou tóxico. Né? Então, não existe assim uma receita de bolo que vai determinar. Tá? E de que modo que esse ambiente ele vai estar influenciando você? Né? A vibração do ambiente, a gente já conversou em outros vídeos, ela influencia em 85% da nossa energia. Sim, gente, é 85% da vibração do ambiente interfere e influencia na nossa energia. Isso é comprovado cientificamente, tá? Aí ainda, segundo o Dr. Mitchell Cousy, tá, que é o autor de vários livros sobre esse assunto, né, ele traz que 94% dos trabalhadores apresentam comportamentos tóxicos ou trabalham em ambientes tóxicos. Né? Não vou dizer que todo ambiente de trabalho é maravilhoso e tal, porque isso aí é ilusão. Né? Todo ambiente tem as suas desavenças, tem as coisas positivas, as coisas negativas. Mas quando ele sai disso, né? Quando ele passa a atingir um outro nível, aí ele é tóxico, tá? E aqui, gente, a gente não tá falando só de funcionários, né? O dono de uma empresa, né, não tá livre de estar num ambiente tóxico. Por quê? Porque o ambiente ele é composto de pessoas. Então não quer dizer, não, o dono da empresa é tóxico, tá me contaminando. Não, você pode ter um funcionário tóxico, que está contaminando a sua empresa, né? E você é o dono, né? E aí você também está sendo contaminado por isso, tá? Você pode ser um prestador de serviços, tá? Uma pessoa que trabalha sozinha, mas você recebe pessoas, você atende pessoas, né? Atende fisicamente, pessoalmente, é uma contribuição de energia. Atende por telefone, videochamada, né? Reuniões online. Você está se conectando com essa pessoa, né? Independente de você trabalhar sozinho ou não, você não está livre de estar num ambiente tóxico, tá? E o que acaba acontecendo? 94% desses 94%, tá? 51%, gente, praticamente a metade, né? Um pouquinho mais que a metade aí, tem a probabilidade de desistir. 51% desistem de conviver com esta família, desistem deste relacionamento, desistem deste trabalho. 87% daqueles 94% relatam que diminui a produtividade, que eles têm quedas nos negócios, né? Diminui o relacionamento entre equipe, né? Porque não existe mais um trabalho em equipe, né? E tudo isso gera o quê? Diminuição nos resultados financeiros da sua empresa, da empresa que você trabalha, né? E aqui, mais uma vez, eu vou reforçar. Isso é independente do cargo que você ocupa, tá? Isso é em todos os níveis, em todos os setores, certo? Podem ter pessoas tóxicas ou ambientes tóxicos, tá? Ambientes hostis, certo? E isso, como eu falei, o mesmo acontece não só na empresa, né? Porque tudo isso é um emaranhado, né? O que acontece no seu trabalho, você leva para casa, o que acontece lá no emaranhado da sua casa, você leva para o seu trabalho, né? E tudo isso tá lá, ó, interagindo um com o outro, né? Isso acontece dentro da família, isso acontece no seu grupo de amigos, certo? E por que isso acontece? Né? Porque o ambiente ele é composto por várias pessoas.
E a soma dessas pessoas, né, a personalidades dessas pessoas, geram um campo de energia, que a gente chama de egrégora, né, que é a junção de vários campos de energia de várias pessoas diferentes. Né? Então isso independe do cargo que você tem na empresa, da sua posição dentro da família, se você é o chefe da família, se você é a esposa da família, se você é o filho, se você é a nora, se você é o genro, né? É um conjunto de pessoas que gera a energia do ambiente, certo? E aí, olha a analogia, basta uma laranjinha podre, uma maçãzinha podre dentro do cesto para acontecer o quê? Contaminar o resto. Certo? Então vamos lá. Como é que a gente consegue identificar um ambiente tóxico? Né? A gente vai olhar 3 pontos, tá? São 3 pilares, 3 fatores. Aí você escolhe aí qual é o termo que você prefere usar, tá? Vai ser por observação, tá? Primeiro pilar, você vai se observar a você mesmo, tá? Segundo, você vai observar o ambiente onde você está, tá? E o terceiro ponto, não menos importante, você vai observar as pessoas com quem você convive, tá? Não as pessoas, mas as atitudes das pessoas, sem julgamento, certo? Vamos combinar isso? Sem julgamento, cada um é de um jeito, certo? Egrégora na igreja, hospital, escolas. Exato. Todos os ambientes, Ingrid, eles criam egrégoras, né? Que é a junção da energia das pessoas. Nós aqui conectados nessa live, né? Nós também estamos numa egrégora, porque a minha energia está interagindo com a energia de vocês, a de vocês está interagindo entre vocês e comigo, e nós estamos conectados aqui nesse momento. Né? Isso é a criação de uma egrégora. Né? Todos nós aqui estamos conectados em prol de um mesmo propósito. Certo? E aí, por isso que eu sempre digo, quem consegue vir ao vivo tá numa conexão mais intensa. Dá para olhar depois do gravado? Dá para olhar depois do gravado, mas não vai estar nesse mesmo energia que a gente tem no momento que a gente está todo mundo junto aqui no mesmo propósito, assim, né? Criando aquela massa em volta dessa energia, certo? Então, vamos lá. Vamos começar observando a gente mesmo, certo? Primeiro ponto. Primeiro a gente olha pra gente, depois a gente olha para os outros, certo? Então, acima de tudo, o que você vai observar em você, tá? Como você se sente, tá? Quando você sai de uma reunião de família, quando você sai do seu trabalho, de um encontro com amigos, né, ou tá no relacionamento, como é que você se sente? Quando você olha para você mesmo e pensa a respeito do seu trabalho, a respeito do seu relacionamento, a respeito da sua família, né? A família que eu digo é aquela que você adquire, né? Não aquela que você nasce, certo? Então, como é que você se sente? Você se sente ansioso? Você se sente com medo? Você se sente inseguro? Né? Você se sente assim, cansado, esgotado? Né? Como se tivesse assim, drenado toda a sua energia? Você se sente desmotivado? Tá? Parece que assim, que depois que você saiu dessa reunião, do trabalho, né? Parece que assim que passou uma jamanta por cima de você. Você sente que quando você tá na companhia dessas pessoas, e daí vamos falar família, amigos, relacionamento, trabalho, né? Nesses 4 pontos aí da nossa vida social, né? Você sente que daqui a pouco você se vê entrando nesse climinha assim de fofoca, de inveja, de tititi dos outros, né? Sabe, sente que você acabou entrando nesse clima? Isso acontece por espelhamento, tá? Você está próximo, você tem aquela relação, né? E você, de tanto ver
aquela pessoa você acaba espelhando, tá? Isso se você não for naturalmente aquela pessoa que começa o tititi, a fofoca, a inveja, certo? Então, se observe, vê como você se sente em relação a esses 4 pilares aí do nosso convívio. Trabalho, relacionamento, família e amigos, certo? Depois disso, você vai observar o ambiente em que você convive. Tá? E aí o ambiente eu digo tanto o seu local de trabalho quanto a sua casa, certo? Você vai observar as condições desse ambiente, tá? Se ele é iluminado, se ele é ventilado, a altura, né, aquela do pé direito que eu falei antes, do piso até o teto, né? Se ela é uma altura confortável, agradável, ou se ela é muito baixinha, né? Ou exorbitantemente alta, né? Independente se ele for muito baixo ou muito alto, ele é desconfortável, tá? Quando ele é muito baixo, você se sente pressionado, tá? Quando ele é muito alto, você se sente perdido, aéreo, né? Você não tem uma referência, tá muito longe a sua referência, tá? As proporções, né, entre ambiente, entre janela, entre móveis, né? Como é isso? O móvel é muito grande para o seu ambiente ou ele é muito pequenininho, fica aquele vazio gigante naquela sala, né, ou naquele ambiente, né? Isso também gera um desconforto, tá? Como tá a organização do ambiente, do espaço, né? Ele tá organizado ou ele tá assim meio revirado, meio entulhado, tem coisa sobrando em algum lugar, né, que não tá bem guardadinho, tá? Como são as cores desse ambiente, né? São cores calmas ou são cores que te causam uma agitação, um desconforto, né? Ou uma sensação assim de baixa vibração, né? Porque as cores sim, né? A gente já conversou, as cores influenciam muito o nosso estado de espírito, né? E isso independente de ser a cor do ambiente, paredes, ou a cor da roupa que a gente está usando, né? Já falei em outro vídeo, a cor da roupa da gente também fala sobre o nosso estado, certo? A limpeza desse ambiente, né? Ele tá bem limpo, tá bem organizado, assim, né? Você vê que assim tá limpinho, né? Por que essa limpeza é tão importante? No campo energético, larvas astrais, tá? E essas larvas astrais, elas acabam drenando a nossa energia, porque elas se materializaram, né, no campo energético, naquela região, naquele ambiente, né? E depois que elas estão ali, elas precisam se alimentar. E elas vão se alimentar do quê? Da nossa vibração, da nossa energia. Então, por isso que é importante manter o ambiente limpo e organizado, tá? Que é para não estar aí gerando esse tipo de desequilíbrio, esse tipo de larvas dentro do ambiente, tá? Aí agora que nós terminamos de observar a gente mesmo, a gente terminou de observar o ambiente, né? Ah, uma dica que é legal do ambiente, porque às vezes a gente está tão acostumado com o nosso dia a dia, a gente não enxerga o ambiente do modo como ele realmente está se apresentando, tá? Então pega com o celular, tira uma foto do ambiente e aí depois você olha essa foto do ambiente em outro momento. Quando você olha uma foto do ambiente, você se assusta, porque daí você vê coisas que é do seu dia a dia, que você não presta atenção porque entrou no seu automático, mas o seu cérebro tá lendo, tá? O seu cérebro lê tudo o que ele vê, né? E aí o seu dia a dia acaba se acostumando com aquilo ali, com aquela coisa que tá fora do lugar, com aquela baguncinha, com aquela coisa que tem que ser reparada, com aquela fissura, com aquela trinca, com não sei o quê, com N coisas que acontecem dentro de casa, né? A gente vai se acostumando com aquilo, né? É o provisório que fica, e fica, né? E aí, só que o cérebro tá lendo aquele desequilíbrio, ele tá enxergando aquilo ali, tá? E aí isso vai te incomodando, certo? Então, depois que a gente observou a pessoa, observou o ambiente, tirou lá as fotinhos para ver de fato o ambiente, tá? Materializado numa foto, não através do nosso olhar
acostumado, certo? Aí nós vamos para as pessoas, tá? Aqui é mais delicado, tá? Porque, como eu falei, nós vamos observar a atitude das pessoas, não a personalidade das pessoas que estão à nossa volta. A personalidade é delas, tá? E um detalhezinho aqui, que aquilo que mais me incomoda no outro é o que eu preciso olhar em mim. O que mais me incomoda no outro é o que eu preciso olhar em mim. Vou dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que você conhece, que tu olha assim, meu Deus, mas que pessoa mais amarrada, mas que pessoa mais devagar, mas que pessoa isso, que você... E você se irrita de um modo profundo com aquilo fora do comum, sabe aquela... Você tem vontade de ir lá e chacoalhar e ajudar aquela pessoa, né? É porque você precisa trabalhar a sua paciência, a sua tolerância, tá? Por isso que isso te incomoda. Você precisa trabalhar em você, tá? E aí eu tô falando daquilo que é fora do comum, tá? Não uma coisa esporádica, mas aquilo que se repete. Você sempre se incomoda com aquela atitude daquela pessoa. Olha se você não precisa trabalhar isso em você. O contrário, né? Tá? Então, o que é que a gente vai observar nas pessoas que estão à nossa volta? Como eu falei, as atitudes. Tá? Como ela age em relação a algo ou alguma situação. Tá? Se ela é aquele tipo de pessoa que inicia aquele comentário maldoso, aquela fofoquinha, tá? Que tá sempre com inveja, né? O que é a inveja? A inveja é a cobiça, é você querer para você o que é do outro, tá? Então, olha lá se aquela pessoa não tá iniciando esse tipo de comentáriozinho, de fofoca, né? Aí você já bota, vou marcar aqui, essa pessoa gosta de começar isso. Padrões que se repetem, não esporádicos, tá? Outra coisa que você vai observar, se é uma pessoa que tem atitudes para beneficiar um grupo, ou se sempre é aquela pessoa que, ó, só o meu umbigo, eu faço tudo só para o meu benefício próprio, independente do que eu preciso fazer para isso, se eu preciso passar por cima de alguém ou não, tá? Observa também se esse tipo de pessoa não é manipuladora, chantagista, sabe aquela pessoa que sabe chegar, sabe falar, sabe, né? E vai fazendo jogos, tá? De novo, vai fazer jogos para quê? Para benefício do umbigo, não para benefício do grupo, tá? Se é aquele tipo de pessoa que usa de qualquer oportunidade para dar aquela puxadinha no tapete de alguém, tá? Também é uma pessoa tóxica, tá? Se é aquela pessoa que está sempre falando mal de alguém, sempre, tu conversa com a pessoa, ela tem que estar falando mal de alguém, tá? Por N motivos as pessoas fazem isso, tá? Algumas pessoas fazem também para tentar melhorar a sua autoestima, tá? Aí ela vai lá, o que ela faz? Tenta diminuir o outro, tá? Ela vai estar julgando o outro com os seus olhos, né? Porque aí a gente está usando as nossas crenças quando a gente faz isso, certo? Cada um tem o seu modo, as suas crenças, né? E aí, quando uma dessas atitudes fere a gente vai lá e fala mal daquela pessoa, tá? Então a gente também está tendo atitudes tóxicas, tá? Se é uma pessoa que é muito negativa, sabe aquela pessoa que está sempre reclamando, sempre fazendo comentário maldoso, sempre falando de alguma tragédia que aconteceu, né? Sabe? Sempre assim, parece ter uma nuvenzinha
preta, cinza, sei lá, na cabeça da pessoa, também, tá? O que eu quero deixar para vocês aqui, que são, assim, ó, coisas principais, tá? São, assim, ó, primário para entender tudo isso, tá? Nada é por acaso. Nada é por acaso, tá? Você não está no trabalho que você está por acaso. Você não está no relacionamento que você está por acaso. Você não está na família que você está agregado, né? Não a família que você nasceu. A família que você nasceu, você também escolheu, né? Mas a família que você virou agregado ou agregada, né? Você não está por acaso, tá? E nem o seu grupo de amigos também não é por acaso, tá? Em todas essas situações você tem algo a aprender, certo? Segundo ponto, responsabilize-se. Tudo isso a gente vai ver amanhã bem detalhadinho, tá? Amanhã eu já tô respondendo aqui porque a Elaine já botou que amanhã fica melhor. Então, tudo isso a gente vai ver mais detalhadinho amanhã para entender também o contexto aí, o que a gente tem que estar observando na gente, né? E como tá aí se blindando, certo? Boa noite, maravilhoso esse assunto. Parabéns, Roberto. O melhor é amanhã às 20 horas. Ai, obrigada também, Mari. Eu acho que eu vou fazer amanhã mesmo. A gente já tá no clima, aí já tá tudo quentinho aí, já que vocês duas aí estão gostando da ideia de ser amanhã. Então, segundo ponto, responsabilize-se. O que é responsabilize-se? Assuma a responsabilidade pelos seus atos. A sua energia é responsabilidade sua e de mais ninguém. Se alguém está te afetando, é porque você está permitindo. Olha que amanhã vai estar quente o negócio aqui. Não se permita, terceiro, não se permita contaminar. Evite as pessoas tóxicas, evite os ambientes tóxicos. Olha que barbada, né? Até parece. Quarto, imponha-se. Coloque limite, haja com sabedoria, tá? Saiba escolher as suas batalhas, né? Contra quem você vai se impor, quem você vai colocar no lugar, no seu determinado local, né? Certo? Para finalizar a de hoje, tá? Eu tinha falado ainda que a gente ia ver o que é que tudo isso, né? O que o ambiente tóxico tem a ver com prosperidade financeira. Prosperidade financeira, ela é um produto, né? Ela é um resultado de uma série de ações. Né? Isso a gente já conversou aqui. Né? E aí, como você alcança a tão sonhada prosperidade financeira? Né? Estando em equilíbrio, tá? Em equilíbrio com o todo. Tá? Quando tudo que está à nossa volta nos deixa em equilíbrio, a prosperidade financeira ela chega pra gente e de um modo muito natural, tá? Então, se você se permite entrar nessa vibração de local tóxico, né? Você se permite baixar a sua vibração e se conectar com essas pessoas tóxicas, me conta aí, você está se aproximando ou você está se afastando do seu propósito, da sua prosperidade financeira? Ingrid, é desafiador, mas não é impossível. Por isso que às vezes é importante, às vezes é difícil, conforme o ambiente em que a gente está, o local de trabalho, a família, né? É difícil você estar evitando determinadas pessoas, evitando locais de trabalho, né?
fazem parte do nosso dia a dia. E como eu disse, se você tá nesse trabalho, se você tá nessa família, nesse grupo de amigos, nesse relacionamento, é porque você tem sim algo a aprender na nossa caminhada de evolução, né? Nós viemos para essa vida para evoluir, né? E aí o momento em que você está convivendo e você consegue se observar, consegue observar o outro, tirar o aprendizado disso tudo, você está evoluindo, né? E às vezes quando você entende o porquê das coisas, não precisa mais, certo? Então se torna libertador também. Às vezes eu acho melhor fugir da batalha. Olha, se não tem solução, Ingrid, às vezes realmente a gente tem que considerar, né? Existem batalhas aí que não dá pra gente travar mesmo, né? Mas, e aí sim, aí a gente tem que considerar tá abrindo mão, né? Ou então tá se dando pelo menos um prazo, né? Até quando você vai aguentar isso? Até quando você vai se permitir isso? Certo? Mas a live de amanhã tem muita alternativa. Ela tá muito gostosa, certo? Eu tenho certeza que vocês vão amar. São coisas que vocês podem estar fazendo apenas com o uso do seu mental, né? Porque o nosso mental cria as nossas realidades, certo? E também físicos, né? Olha o spoiler aqui. Certo? Tem coisas que a gente pode estar fazendo que são físicas e tem coisas que simplesmente com o nosso mental e sabendo se proteger, sabendo se blindar, a gente consegue. Certo? A guerra continua. Calma que a gente vai escolher as batalhas certas, tá? A gente não vai sair travando guerra com todo mundo aí, não vamos botar fogo contra fogo, certo? Nós vamos escolher as batalhas certas e vamos aí saber como tá trabalhando, lidando e amenizando cada uma delas. Certo? Ah, eu também carrego, Mari. Eu também carrego a minha na bolsa sempre. Agora eu tô sem o meu bracelete, mas eu tenho uma no meu bracelete também. Certo? É sempre bom a gente ter, né? Porque a gente nunca sabe aonde a gente vai estar, né? Que tipo de pessoas a gente vai encontrar, né? E qual é o tipo de energia que essas pessoas vão estar emitindo pra gente. Certo? Porque o distanciamento social, se você quiser evitar alguém, 5,5 metros, não tô falando de pandemia aqui, tá? Para que a energia da pessoa não interfira na sua, são 5,5 metros, que é o nosso campo áurico, tá? Ele pode atingir até 5,5 metros. Então, é uma boa distância, né, pra gente manter de uma pessoa a outra. Isso se você não se conectar com ela. Se você se conectar com ela, não tem distância, certo? Gente, eu agradeço de coração a presença de vocês aqui. Aguardo vocês amanhã para nossa aula mais prática aí, certo? Cheia de dicas aí do que fazer. Um grande beijo de luz a vocês do Instagram. Um grande beijo de luz a vocês do Facebook e do YouTube. E a gente se vê amanhã, às 20 horas, então, aqui nos mesmos canais.